O massacre de hoje em Suzano tinha acabado de acontecer e defensores do desarmamento já entraram em ação. Segundo a polícia, os jovens usaram um revólver, uma besta, que é um artefato com arco e flecha também, e uma faca. Nas redes sociais, oportunistas, indiferentes ao sofrimento alheio, como costuma acontecer em tragédias como a de hoje, alimentam a narrativa desarmamentista, culpando a facilidade de compra de armas ou mesmo a existência delas. Mas criminosos e malucos, como a gente ia dizendo, não respeitam regras. Aliás, é bom deixar claro, né, Augusto, que a facilidade de compras de armas não existe no Brasil nesse momento. Nesse momento, as regras são rígidas, ainda não mudou nada, existe uma discussão a respeito da mudança com a apresentação do projeto, que foi bandeira de campanha do Jair Bolsonaro. Isso vai passar pelo crivo dos parlamentares, então o tema ainda vai ser debatido. Isso não mudou para o acontecimento de hoje. É bom deixar muito claro. E há, infelizmente, em todas as sociedades, pessoas que sempre encontrarão meios de fazer o que querem, mesmo que paguem com a própria vida. E era o caso desses dois aí, de 25 e 17 anos. Nos Estados Unidos, daqueles ataques estudados desde 1950, 97,8% ocorrem exatamente em locais onde ninguém pode entrar ou permanecer armado, as chamadas gun-free zone, aquelas zonas livres de armas, como eu falei no primeiro bloco. E parece pouco provável que isso seja uma coincidência. Então não é hora de politizar a dor dos outros. Aliás, nos Estados Unidos, eu estava falando aqui sobre medidas preventivas, tem alguns estados que tem já um policial bem próximo de cada escola e a cada rumor de eventual violência já se reforça o policiamento naquela região. Também é debatido monitoramento dos próprios diretores das escolas, dos professores, dos pais dos alunos, entre os próprios alunos também, para que comentem se algum está fazendo alguma postagem de teor mais violento, se está falando em armas, para que as escolas possam tomar as devidas precauções, avaliar se vale conversar com o pai, se deve chamar mais segurança para a escola, enfim, há todo um debate sobre as medidas possíveis para tentar evitar ou minimizar os danos. Bom, algumas observações que eu queria também fazer sobre, inspirado nas observações feitas pelo Zé e no que você acaba de dizer. Primeiro, alguns pontos. Primeiro, o rapaz que tentou matar o presidente Jair Bolsonaro, o Adélio, ele precisou de uma faca. Exatamente. Só para isso. Uma faca você consegue em casa, ali numa oficina, qualquer lugar, você compra. Essa arma medieval você compra se você aparecer maior de idade e você disser que vai fazer uma fantasia de guerreiro medieval, e você tem lojas aqui em São Paulo que vendem. Quer dizer, isso já acontece e tal. Você achar que acabando com o armamento, proíbe a venda de armas, você vai acabar com a violência, é negar a história do mundo, desde o dia da criação, meu Deus do céu. Desde que a história tem registro, não houve no planeta todo um único dia sem conflito. Neste momento, em algum lugar do planeta, tem gente se matando. É guerra, né? Guerras, conflitos localizados. Nunca houve um dia de paz no planeta, repito. Então, a violência é inseparável da história do ser humano. A guerra é inseparável da história do ser humano. O pacifista radical é maluco, como esses caras que saem por aí matando gente, porque ele busca o impensável. Como é que você faz, por exemplo, digamos, monta um esquema para botar um policial, a polícia em cada escola? É um negócio meio inviável. Agora, esses caras que fizeram isso em Suzano fariam a mesma coisa num shopping. O cara que quer matar e não está preocupado com a própria sobrevivência após o crime, ele vai cometer o crime. Eu acho que eu já contei aqui que eu tive uma conversa com um americano que tinha chefiado o esquema de segurança da presidência dos Estados Unidos, e eu fiz a ele essa pergunta: é possível montar o esquema perfeito que impeça mesmo o assassinato de um presidente? Ele falou: só é possível proteger o presidente de candidatos a assassino que
vão tentar sobreviver. Esses caras, eles são mais cautelosos e torna mais fácil o nosso trabalho. Exatamente. Se o assassino está disposto a morrer, ele matará o presidente. Por quê? Vai como homem-bomba, por exemplo. Quem vai conseguir deter, acabar com esse tipo de tragédia, num mundo em que houve o caso do Charlie Hebdo? Quando se poderia esperar que numa redação de um jornal de humor, concorde-se ou não com o humor que eles fazem, iria aparecer um grupo terrorista querendo matar todos? Então, gente, nós temos de nos conformar com essa tragédia, repito, intrínseca, com esse tipo de tragédia que decorre de uma violência intrínseca ao ser humano. O ser humano não é o bonzinho, não é o pacífico. Infelizmente, a gente pode minimizar os danos. Se a polícia tivesse chegado mais cedo, por exemplo, e tivesse usado armas, poderia impedir a morte de alguns. Agora, aparecem esses débeis mentais dizendo que não, porque o presidente Bolsonaro tinha declarado ainda hoje que ele dorme com um revólver ao lado da cama. Eu também fiz isso a vida inteira. Qual é o problema? Contribuir para esse surto de violência, que não tem nada a ver. Recorrer a delírios ideológicos para explicar um caso que decorre da condição humana é tão repugnante quanto qualquer tipo de crime. E, aliás, já que o Augusto lembrou aí o Adélio Bispo Oliveira, que deu a facada no Jair Bolsonaro, na barriga dele, rodou a faca. Naquela ocasião, eu escrevi um artigo que virou meu comentário aqui na Jovem Pan, chamado "Facada em Bolsonaro gera distorção do debate sobre armas". Vocês podem procurar tudo que eu comentei aqui individualmente na rádio, está escrito na internet, no site. Eu vou ler aqui o começo para vocês verem a questão da lei, rapidinho antes de passar a palavra para o Zé Maria. Em Minas Gerais, onde Jair Bolsonaro foi esfaqueado, é proibido portar facas. Em 2016, o governador petista Fernando Pimentel sancionou a Lei 22.258, que proíbe no estado o porte de armas brancas que tenham 10 centímetros ou mais de comprimento. O autor do projeto de lei sancionado é o deputado Cabo Júlio, do MDB, então PMDB. A proibição das facas, portanto, não impediu o atentado com uma faca de 25 centímetros. Que era a faca usada pelo Adélio. Então, uma faca de 15 centímetros de lâmina a mais do que apontava a lei. Confirmando a tese embutida na pergunta retórica do intelectual americano Thomas Sowell, que eu até citei hoje no programa Pânico, que recebeu o professor Paulo Cruz. Abro aspas para o Thomas Sowell. Será que existe alguém que realmente acredita que indivíduos que estão preparados para desobedecer às leis contra homicídio irão obedecer às leis de desarmamento? Fecho aspas, era a questão que ele levantava. Diga aí, José Maria Trindade. Olha, Felipe, não me assusta que num momento assim esse debate seja levantado. Nos Estados Unidos, que você citou aí fartamente, é uma cultura armamentista. É um país que nasceu em guerra e não me lembro dos Estados Unidos sem pelo menos uma ou duas guerras em curso, né? É um país que cultua as armas. Sempre que acontece algo parecido, o debate é levantado e todos os lados falam. O ex-presidente Barack Obama colocou muito em dúvida esta tradição americana. Em alguns estados exige, inclusive, que a arma seja colocada à vista, que a pessoa saiba que você está armado. Tamanha é a convivência, né? Lá é natural. Mesmo lá, aparece sim esse debate sobre arma ou não arma, né? Aqui em Brasília, houve uma reação muito forte. Todos ficaram chocados. Não há quem não fique chocado com a situação desta. Agora, a deputada Jandira Fegali, em nome do PCdoB, fez um discurso muito forte, dizendo que se trata mais do que a história de arma, mas um governo que, baseado em ódio e baseado em arma, ela acha que tem a ver. Não tem. E do outro lado, o senador, o líder do PSL, né, o senador Major Olímpio, disse que se na escola tivesse alguém armado, a tragédia poderia ser menor. Poderia ser menor ou poderia ser maior. Ninguém sabe o que acontece com o tiroteio dentro da escola. Então, eu encaro com naturalidade
a abertura de um debate público assim sobre armamento, sobre liberação ou não do porte, que aqui no Brasil não tem liberação para uso de armas. Ninguém pode andar armado a não ser em casos especiais que se consiga um porte de armas que não é fácil de ser conseguido. A posse de armas está flexibilizada e em determinadas situações também muito seletivas. Não liberou geral e nunca houve no Brasil um liberou geral. O que eu entendo é que mudou o perfil do criminoso e isso está preocupando porque ninguém está quando eu digo ninguém, o Estado está preocupado, está protegido, está devidamente municiado de dados e de normas para combater isso. Felipe, isso é simples, é um trabalho hoje técnico. O perfil mudou mesmo, são pessoas mais jovens, são pessoas que têm um entendimento acima da média, né, dos criminosos antigos, e já que houve mudança nesse perfil do criminoso, é preciso também mudar a polícia. O presidente da Câmara disse hoje uma frase de que o cidadão não pode tomar esta responsabilidade de defender uma escola, de mesmo defender uma sala de aula ou mesmo se defender. Isso é uma função do Estado. A posse de armas e o porte de armas não tem, e se tiver esse objetivo de acabar com a violência ou reduzir a violência, está errado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ô Zé, se fosse resultado de um clima de ódio, disso, aquilo, você teria ataques semelhantes aos de hoje todo dia. Todo dia. Agora, acho engraçado o PT sustentar, a Jandira Fegali sustentar uma coisa dessas, sem mencionar o ataque ao Bolsonaro. Quer dizer, o atentado contra o Bolsonaro também é culpa do Bolsonaro, mas criado o clima de ódio agora. Como? Quem falou pela primeira vez, eles e nós? Quem dividiu o Brasil ao meio pela primeira vez? O Lula. O Lula. Outra coisa, tá? Tem que saber por que aconteceu, tal. Eu também quero saber por que aconteceu o assassinato do prefeito de Santo André. Eu quero saber quem foi o mandante do crime, do atentado contra o Bolsonaro. Eu não quero resolver só o caso da Marielle. Eu quero resolver todos os crimes. Agora, tudo é atribuído a um lado só quando o outro pregou a violência, a divisão, anos. E eu não culpo o PT por isso. Eu não acho que o atentado, que o que houve hoje na escola é culpa do PT. Claro que não. Nem acho que o PT é o responsável pelo surgimento do PCC muito anterior a vitória do Bolsonaro. Como explicar o PCC pela teoria do PT? Então é o PSDB que provocou então esse clima de violência em São Paulo. E o PCC, ele está aí por quê? Por causa do clima de violência? Não. É pelos lucros que que o tráfico de droga dá, que o contrabando de armas dá. É o crime. Quer dizer, isso aí você tem em todos os países do mundo. Você tem assassinos patológicos. E isso, repito, é da condição humana. E a época da facada, esse pessoal da esquerda mais cretina disse que violência gera violência, então realmente tentou atribuir a culpa ao próprio Jair Bolsonaro, vítima da facada. Então deixa eu só registrar aqui, porque a gente comentou em termos genéricos, essa exploração política dos cadáveres. Então vamos dar alguns exemplos. O PT usou os mortos para fazer proselitismo. A Gleisi Hoffmann disparou, aspas, tragédias como essa resultam do incentivo à violência e à liberação do uso de armas. O Brasil precisa de paz. Fecha, quer dizer, a Gleisi já solucionou o crime, já sabe quem são os culpados, tudo, né? Gleisi Hoffmann puxou o proselitismo e outros deputados da esquerda a acompanharam. Luiz Erundina, do PSOL, escreveu no Twitter que acha um absurdo a incompetência desse governo de São Paulo, que não garante segurança sequer nas escolas do Estado. O petista José Guimarães disse que o ataque é resultado do clima de ódio e de violência instalado no país. E a comunista Jandira Fegali, que citada pelo Augusto, perguntou assim: a quem interessa um país dividido pelo ódio e armado?